Olá, querido amigo e amiga. Uma boa tarde para você. Que bom que você está conosco no canal mais uma vez nessa programação de quarta-feira. Nós agradecemos a sua companhia, a sua fidelidade, o seu compromisso de nos acompanhar e também de incentivar a outros compartilhando o link da mensagem de cada noite, de cada semana, para que da mesma forma como Deus falou com você, fale a outras pessoas. Nós vamos cantar uma música, já preparando o nosso espírito para a meditação desta noite. E logo mais nós vamos orar também pelos pedidos que, quem sabe, você não pôde expressar, mas que estão no seu coração. Eu quero convidá-lo agora, nesse momento, a cantar uma bela música. E ela fala justamente sobre a fé que precisamos ter, a qual precisamos crer, pois uma fé, ela é prática. E a nossa fé, ela é expressa cada vez mais na forma como nós nos relacionamos e como nós apresentamos a fé de forma prática ao crermos no poder do Senhor. Cante esta música. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em
hino poderoso, não é? Que linda melodia, que linda letra, onde mostra realmente o que Hebreus capítulo 11, no verso 10, ou melhor, deixa eu encontrar de novo com você, no verso 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu sei que você crê em Deus, por isso você está conectado, você está buscando, você está lutando, está se levantando. Porque quando nós cremos, o Senhor age. Quando nós cremos, o Senhor transforma. Quando nós cremos, o Senhor salva. E é por isso que nós vamos orar agora, mais uma vez com a certeza que neste momento o céu se abre para ouvir a sua oração. A oração da Francivalda que pede pela sua vida, pede também pelos seus familiares. Por você que me ouve nessa noite, você que está conectado conosco, que está tendo a oportunidade nessas breves reflexões de encontrar Jesus ou de ouvir alguma palavra de ânimo que dirija o seu coração a Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo milagre da vida, porque o Senhor tomou a iniciativa de nos salvar. Nós cremos no poder da regeneração. Nós cremos no poder transformador da salvação ofertada por Jesus, que cada vez mais, Senhor, é expresso no Consolador, que é o Espírito Santo, que está diariamente falando ao nosso coração, batendo a porta de nosso coração e da nossa mente, para que a gente possa permitir que o Senhor encontre morada em nós e possa, Senhor, incutir em nossa mente ideias novas, pensamentos, desejos e impulsos mais santificados. Por favor, ó Deus, nesta noite, ouça o clamor da Francivalda, que o Senhor sabe a luta que ela enfrenta na sua família, os desafios que os seus familiares estão passando. Alguém que ouve a mensagem desta noite, Senhor, que está com o coração apertado, porque tem um ente que está doente. Uma pessoa, Senhor, que Ele ama, que está distante e não tem agora nesse momento o contato, o auxílio que gostaria de oferecer, mas Ele está intercedendo por um querido que está longe e que precisa do seu amparo, da sua ajuda e da tua intervenção física através de pessoas. Senhor, nessa noite peço por um pai ou uma mãe, Senhor, que estão tristes pelo seu filho que saiu de casa, que desejou, Senhor, aproveitar a vida. Senhor, nessa noite apresento a Ti o coração do Pedro, o coração, Senhor, de uma jovem que está desejosa, Senhor, de ter uma nova visão na vida, quer ter liberdade. De alguém, Senhor, que nesta noite está buscando estar mais seguro e livre no momento em que estamos vivendo, Senhor, de preocupações. Nós nunca estivemos tão ansiosos, mas ao mesmo tempo, Senhor, tão desejosos de liberdade, pois por vezes a nossa maior prisão não está dentro de casa, mas em nosso coração. Ó Deus, por favor, acalme aqueles que estão com o coração agitado. Alguém, Senhor, que nessa noite está envolvido com hábitos errados, com amizades que estão influenciando para o mal, com relacionamentos, Senhor, que estão não somente afetando a sua fé, mas a sua própria saúde e tudo aquilo que ele ou ela um dia aprendeu com a sua família. Bondoso Senhor, nós cremos no seu poder, mas entendemos que para ele ter sentido em nós e eficácia em nossa vida, nós precisamos permitir e escolher que o Senhor faça a sua vontade. Por isso oramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Algum tempo atrás, eu conheci a história de um homem na região de Manaus, lendo um pouco sobre ele. Ele havia se envolvido com o mundo da criminalidade. E de uma forma diferente, por 2 vezes, ele foi preso. A primeira delas, em 2005, envolvendo com entorpecentes, com coisas que, infelizmente, afetam a saúde, a vida das pessoas, como cocaína, crack e outras coisas mais. E então, ele, após estar lá dentro, ele teve um tempo de saída
do presídio por um período festivo na região ali de Manaus. E na data festiva ele pôde ir para casa e dali ele já não voltou mais para o presídio, ele estava foragido. Algum tempo depois, nesse período que ele estava foragido, ele conheceu uma jovem, se enamorou dela, mas ainda continuava usando entorpecentes, as drogas. Em um momento de descuido, ou podemos dizer de desequilíbrio, porque ele estava, naquele momento como um usuário, estava realmente drogado, estava fora de si, ele causou a morte do seu sogro, através de um ato violento. Assim, a polícia foi acionada, ele fugiu da casa onde ele havia cometido o homicídio e ficou foragido mais algum tempo. Nesse tempo que ele esteve foragido, de alguma forma, ele encontrou uma pessoa que começou a influenciá-lo para começar a orar. E esse processo começou a se desenrolar a ponto de que um dia ele decidiu abandonar o vício das drogas. Assim já não era mais um usuário, tampouco uma pessoa violenta, mas agora se tornou um líder religioso. E esse homem se tornou um líder religioso, fazia parte de uma congregação, de uma igreja, na região de Manaus, que agora professava uma fé. Nessa localidade, que cabiam cerca de 30 pessoas, numa região simples, onde eles eram bem cuidadosos, apesar da simplicidade do lugar, que nem todos ao redor tinham cuidado com o saneamento, com a higiene ou outras coisas mais, mas dentro daquele pequeno templo, com as suas características de um prédio simples que cabiam 30 pessoas, existia ali uma banda com violões, com instrumentos de corda e outros instrumentos mais. E em dado momento do culto, a polícia o encontrou e agora o prendeu. Isso em 2009, perceba, de 2005 para 2009 passaram-se 4 anos. Nesse período ele se converteu. Então, dentro do presídio, você pode imaginar, ele teve a oportunidade de rever tudo, voltar tudo o que ele tinha antes. Recaída, mas existe dentro da lei do crime, daqueles que vivem de acordo com o que eles dizem, há uma lei de que uma pessoa, uma vez convertida, ela não pode mais voltar, ou seja, ela tem que demonstrar claramente que ela se converteu, ou seja, a sua vida deve ser íntegra dentro do presídio ou fora. Ele não pode voltar a cometer os mesmos crimes quando ele se diz evangélico ou cristão. Sabe, eu prefiro a palavra cristão porque ele é um pouco mais pesada e mais dura, mas expressa uma realidade. Cristão é aquele que anda com Cristo, segue os passos de Cristo, são pequenos cristos, ou seja, você e eu que somos cristãos, que aceitamos Cristo em nossa vida, somos uma influência para o mundo e o mundo nos olha mesmo que você não perceba. E assim, dentro desta lei que existia dentro da lei do presídio, ao ele voltar, os criminosos estavam de olho nele, porém, ele não manifestou nenhuma atitude de recaída como antes no passado com violência, com brutalidade, mas agora ele começou a falar de Cristo para as pessoas ali dentro. Assim, no pouco tempo que ele ficou no presídio, ele chegou a converter cerca de 30 pessoas. Você pode imaginar, um ambiente como este parece ser fácil a conversão, mas não é tão simples quanto você imagina, porque para alguém se converter, ele tem que não somente lutar com o que ele aprendeu, com o que ele vivenciou, mas lutar com o que ele vai viver após sair do presídio. Você entende as implicâncias disso? É muito mais fácil alguém você pensar assim, se converter lá dentro, porque lá, quem sabe não rola um tráfico, não tem um tráfico, a forma deles negociar lá dentro, em alguns lugares infelizmente existe, mas o fato é que lá dentro é um ambiente mais seguro, aonde eles não têm tantas influências do que aqui fora, mas quando alguém se converte num presídio, ele está dizendo que ele se torna uma nova pessoa, não somente para ser batizado ali dentro, mas que a sua conduta será a mesma quando sair. Porém, é um grande desafio, porque quando uma pessoa ex-detenta, ela sai da prisão, agora no mundo ela não tem profissão, as pessoas têm dificuldades de colocá-lo como funcionário com receio de que ele possa roubar, possa prejudicar financeiramente, possa gerar alguma situação de transtorno ou prejuízo para a empresa. E assim, não é tão simples assim contratar um ex-detento. E essas pessoas que um dia foram criminosas, agora convertidas, não vê uma forma de arrecadar recurso e precisam de recurso, o que eles então têm de opção? Voltar à criminalidade.
Por isso, não é tão simples como nós dizemos que uma pessoa detenta, que está cumprindo o prazo da sua sentença, se converteu. Porque não se baseia simplesmente no ato de estar lá dentro e se converter, mas nas implicações que ele vai viver lá fora. Porque, inclusive, o que ele vê lá fora, os que estão presos saberão de alguma forma. Parece que é uma linha de comunicação entre eles. Mas o curioso nessa história é que esse homem, ao voltar para o presídio, ele começou a ser observado e as pessoas começaram a respeitá-lo porque perceberam que na sua transição de mudança, ele agora havia se tornado uma nova pessoa. Sabe, este homem se tornou, para algumas manchetes como o BBC, uma referência de um líder. Nós não estamos aqui trazendo necessariamente a denominação, por respeito também, mas revela que, querido amigo e amiga, a verdade é que quando a verdade alcança, ela transforma, independente da denominação que você pertença. Quanto maior a verdade, também maior a transformação, e quanto mais verdade, mais crescimento. Sabe o que isso me traz à mente? Como nós lemos aqui, Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E uma das coisas mais incríveis é que a gente tem fé ao ouvir e ler a palavra de Deus. Você já leu a Bíblia hoje? Você pode dizer assim, na minha casa eu tenho a Bíblia aberta, no Salmo 91. Ok, você já leu o Salmo com atenção? Neste momento, sem pegar a sua Bíblia, você conseguiria falar, decora aqui? Pode, quem sabe, até achar estranho, mas falar para mim na sua televisão, no seu celular, melhor dizendo, no seu computador, ou alguém que está próximo de você, um verso do capítulo que você lê hoje. Nós muitas vezes lemos a Bíblia, mas nós não a examinamos. Por isso que a Bíblia fala examinar as Escrituras, porque julgar ter nelas vida eterna. Examinar não é só ler, não é só cumprir requisito, mas ler com atenção para entender o que está escrito e como se aplica à minha vida. Por isso, quando a Bíblia fala aqui, em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mostra para nós, querido amigo, que algo acontece quando a gente crê. Eu quero ler com você um texto, ou melhor, dois textos, nesta noite. O primeiro deles está em Provérbios, capítulo 28, nós já lemos um de Hebreus, agora vamos ler Provérbios 28, no verso 13. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Para você que não tem o hábito, ou quem sabe não conheça muito onde está na Bíblia, você pode fechar a sua Bíblia de uma forma bem didática e prática. Ao abrir no meio, você deve chegar em Salmos. Salmos ou Provérbios? É um livro que Provérbios fica entre Salmos e Isaías. Então agora Provérbios 28, verso 13. Nós vamos ao seguinte texto. Deixa eu encontrar junto com você. E o texto diz assim. Salmos 28, verso 13. Desculpa, Provérbios 28. Provérbios, né? Falei de Salmo. Salmo de novo, ó. Provérbios 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Você diz amém? Eu digo amém. Aquele que confessa e deixa. E aqui há grandes implicações. Primeira delas, para quem confessamos os nossos pecados? Para o pastor? Para o presbítero? Para a mãe de Jesus? A Bíblia fala que a única pessoa que tem o direito de ter os nossos pecados confessados, de acordo com o que nós conhecemos na Bíblia, é justamente Jesus. Porque como nós lemos aqui em 1 João capítulo 1, verso 9, diz que ele é nosso advogado e juiz, ele é o único que pode nos perdoar, ou seja, ele é o único perdoador. Entende? Quando nós nos arrependemos, confessamos a ele unicamente que pode perdoar nossos pecados, ele não somente nos perdoa, mas ele espera uma atitude nossa. E eu posso estar dizendo para alguém que está envolvido no vício, quem sabe, dos jogos, vício de seriados, vício da masturbação, vício da pornografia, vício de dormir às vezes até tarde, vendo coisas que são indevidas, vício do consumismo, vício da vaidade, tantas coisas que você, quem sabe, esteja vivendo e não percebeu. Nós queremos e desejamos que Jesus more em nós, mas quando nós entregamos em nosso coração, o Senhor espera que em resposta a isso nós façamos algo. Não é possível que você vença o pecado pedindo perdão e praticando o mesmo pecado todos os dias. Porque o pecado, ele na verdade não será vencido, mas ele se tornará cada vez maior no seu coração. Sabe, quando nós confessamos os nossos pecados para Jesus, porque ele é o único que pode nos perdoar. Não é a mãe dele, não é Maria, não é o pastor,
não é o presbítero nem o sacerdote. O único que pode nos perdoar, como 1 João 1,9 diz, é somente Jesus. Ele não somente perdoa os nossos pecados, mas eu quero ler com você então o último texto, que está justamente em Miqueias. O finalzinho da Bíblia. Lá no finalzinho da sua Bíblia, Miqueias, desculpe, nós vamos aqui a Miqueias justamente no final da Bíblia, no capítulo 7, verso 18 e 19. Este texto fala muito forte ao meu coração, porque ele me traz a certeza, não somente do amor de Deus, mas de um ato incrível que ele faz para mim. Miqueias capítulo 7, verso 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e esqueces da transgressão do restante da sua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E eu finalizo com essa pequena ilustração que algum tempo atrás eu encontrei. Foram fazer uma pesquisa em algum dos lugares mais profundos da Terra ou do mundo. E aonde o submarino chegou, eles identificaram cerca de 13 quilômetros de profundidade. Possivelmente mais fundo, porque o submarino não chegou até o fundo daquele local. Mas isso mostra, queridos, que o Senhor pega os nossos pecados quando nós pedimos perdão, nos arrependemos e buscamos mudança, lógico, pelo seu Espírito, ele coloca os nossos pecados no lugar mais fundo e põe uma plaquinha dizendo proibido pescar, para que você não fique se punindo, para que você não fique se lembrando do que fez de errado e falar, Senhor, pequei de novo, e de novo. Para Deus é sempre como se fosse a primeira vez. Além de você não poder lembrar, Deus também não dá o direito de outros julgar você pelo que você fez no pecado no passado, mas se arrependeu. Não importa se você fez algo errado com o seu corpo. Não importa se você falou mal de alguém, mas se arrependeu e se retratou com essa pessoa. Não importa o que você fez de errado no passado, se você foi desonesto, mas buscou agora ajustar suas contas com essa pessoa e colocar tudo em uma tábua rasa, uma mesa onde que todos pudessem ser agora responsáveis pelo resultado e buscar harmonia com essa pessoa. Não importa se um dia no passado você fez algo que hoje você se arrepende, mas está buscando melhorar ou ajustar o que você pode fazer para resolver a situação. Querido amigo, lembre-se que quando o Senhor perdoa, Ele esquece. Coloca os nossos pecados no lugar mais fundo, para que você não fique remoendo, porque o remorso nos traz doença. Quando nós ficamos lembrando do passado que nós fizemos, daquilo que nós fomos, daquilo que nós nos tornamos um dia e que hoje nós nos entregamos a Jesus, nós não entendemos o perdão de Cristo. Porque quando nós perdoamos, nós nos entregamos ao Senhor. Com certeza que Ele irá nos perdoar. Mas é lógico que as consequências virão pelos nossos atos errados. Mas ainda assim, quando você entrega a sua vida a Deus, você não fica angustiado com o que você fez no passado. É verdade que você deve resolver o que você deixou para trás se é possível. Mas aquilo que você não pode fazer agora mais, você deve simplesmente entregar nas mãos de Deus e pedir que Ele faça de você uma nova pessoa. Minha pergunta para você hoje: está disposto a dar esse passo de fé? Está disposto a entregar as suas mãos, a sua vida nas mãos de Jesus? Está disposto a entregar nas mãos dele aquilo que você tanto lutou para alcançar, para conquistar, para ter, mas que agora está afastando você da sua família e de Deus? Nessa noite eu quero convidar você a fazer uma oração e pedir que o Senhor te ajude, para que você aceite o perdão dele. Não fique remoendo o passado, mas olhe para frente com a esperança de um novo futuro. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar de você. Não se preocupe com os olhares, porque as pessoas, quem sabe, não apaguem o seu passado. Mas a única pessoa que pode te salvar já começou uma nova história com você a partir de hoje, se você quiser. Por isso, feche os seus olhos. Se esse é o seu desejo nesta noite. E assim vamos orar. Bondoso Senhor e Deus, te agradecemos pela tua misericórdia. Agradecemos, bondoso Deus, por estar conosco. Agradecemos ao Pai por este pai, esta jovem, este rapaz, que ao ouvir essa mensagem, lá no fundo, algo tocou no coração. Pois ele está investindo nas coisas erradas. Ela está indo, Senhor, pelos caminhos mais fáceis. E geralmente os atalhos, Senhor, levam a um lugar muito perigoso. Senhor, por favor, nos ajude a lidar com o perdão de uma forma concreta. Por mais que as pessoas venham colocar na nossa frente o nosso passado, nós
podemos ter a certeza que o Senhor já está nos fazendo pessoas diferentes. E por mais que nos digam que nós não podemos mudar, o Senhor já disse que o teu poder é transformador para todo aquele que crê em ti. Senhor, nos ajude a olhar para frente, não para trás, porque o cristão, Senhor, ele vai sempre na direção de Jesus. Pois se ele olhar para trás ou olhar para a esquerda ou direita, ele poderá cair. Assim, ó Deus, por favor, esteja com alguém que nos ouve nesta noite. Ajude o Senhor a ter a certeza do seu amor, que o seu coração encontre paz, que, por favor, Senhor, ele possa ter a certeza que a partir de hoje ele será uma pessoa diferente. Pois é pelo poder de Cristo Jesus que nós oramos nesta tarde ou nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo e amiga, muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Que Deus abençoe você, que Deus esteja com sua família e que cada vez mais lembre-se que o Senhor faz de você uma nova criatura. Deus faz novas todas as coisas para aqueles que creem nele. Permita que o Senhor te ajude a lidar com as fragilidades da vida. Permita que o Senhor te ajude a se levantar quando você cair e a ter um novo recomeço, para que o passado só sirva de lição. Que Deus abençoe você e seja com você no restante dessa semana. Um grande abraço para você e até mais.